Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as lentes esféricas e elas levam esse nome justamente porque elas são formadas por superfícies esféricas. Então, aqui, ó. Cadê o... Aí eu desenhei os 6 tipos de lentes esféricas que são possíveis de existir, tá? Por que que elas são chamadas de lentes esféricas? Olha só, aqui fica fácil de ver. Vamos pegar essa aqui primeiro. Essa aqui é uma lente, esse conjunto aqui é o conjunto que a gente chama de lentes de bordas finas, né? Por quê? A lente está aqui no meio, ó. Esse negocinho azul aqui. Ela tem todos esses formatos vão ter as bordas mais finas que o centro. Se você olhar aqui, ela tem mais ou menos esse formato aqui, né? Ó. Então a bordazinha dela é fina em comparação com o meio dela que é gordinho. E ela é chamada de lente esférica porque ela é formada por 2 superfícies esféricas. Então é só você olhar aqui, ó. Essa superfície da esquerda, ela faz parte de uma superfície esférica aqui, vamos chamar isso aqui de raio R1, e a superfície esférica da direita aqui, ela faz parte de uma esferinha menor, que a gente pode falar que é raio R2. Tá? Essa lente aqui, por exemplo, ela tem um nomezinho. Se você olha ela desse lado, então a gente vai fazer assim, né? Estou olhando ela de cá. Ela tem um formato convexo, ela é abaulada para fora. Se eu olho desse lado também, ela também é convexa. Então, essa lentezinha aqui do meio, esse formato de lente é chamada de biconvexa. Ambos os lados dela são abaulados para fora. E esse raio de curvatura R1 e R2 aqui, eles importam, tá? Quando esse raio de curvatura é abaulado para fora, ele leva o sinal de positivo, e quando ele for abaulado para dentro, a gente vai ver que ele vai levar o sinal de negativo. Isso é importante só em alguns exercícios, tá? Que a gente vai usar a equação dos construtores de lentes, que eu até coloquei aqui para a gente. E ninguém decora a equação do construtor de lente, nem eu decoro, sempre tem que consultar porque ela é um saco. O que você tem que saber com relação às lentes, tanto de borda fina quanto de borda grossa? Quando você constrói uma lente, e quem constrói lente é chamado de optometrista, não é o oculista não, tá? O oculista é o cara que te vende o óculos. O optometrista, ele tem que saber qual espessura a lente vai ter e quais os raios de curvatura de cada face essa lente vai ter para que ela sirva para convergir ou divergir os raios de luz de acordo com a doença que você tiver na sua visão. Então, essa primeira aqui, biconvexa, essas lentes de bordas finas, elas, na maioria das vezes, elas vão ter o comportamento convergente. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque depende de onde elas estão sendo usadas. Então, as lentes de bordas finas, no caso, por exemplo, essa biconvexa, elas vão ter o comportamento convergente se o N, o índice de refração da lente, for maior do que o índice de refração do meio onde você vai usar a lente. Então, por exemplo, se você vai usar a lente no ar, tá andando, é um óculos que você usa para o dia a dia. Aí o optometrista ele faz o cálculo dele considerando o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Se você pegar essa lente e mergulhar dentro d'água, pode ser que o comportamento óptico dela troque, porque ela foi construída para funcionar no ar. Dentro d'água, o índice de refração é outro. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A UFMG já trouxe uma questãozinha dessa, depois eu vou mostrar para vocês como é que ela era, a questão aberta do UFMG sobre lentes, que pegava o aluno em cima disso. Mas então, se o índice de refração da lente, aqui, ó, todas as lentes de bordas finas, tá, elas vão ter esse comportamento convergente se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio. A primeira, então, é essa biconvexa. Então, a gente vai fazer, ó, pegar a outra aqui. Essa aqui já tem outro nome. Essa aqui é chamada de... Você olha de um lado dela, que ó, desse lado aqui
ela é uma superfície plana. Se você olha ela desse lado aqui, ela é uma superfície convexa. Ela não é biconvexa igual a outra. Ela é plana, convexa. Ah, mas eu posso falar convexa, plana? Não, tem regra. Você tem que falar sempre o maior raio de curvatura primeiro. Então, ela primeiro plana, depois ela é convexa. Ah, mas espera aí, raio de curvatura para uma superfície plana? Como assim? Gente, se você aproximar demais uma superfície esférica, aqui ó, se você aproxima muito uma superfície esférica, olha que a superfície esférica acaba virando o quê? Uma superfície plana. Tá? Então, o que a gente fala? A gente fala que uma face plana dessa lente, ela é uma face pertencente a uma esfera de raio infinito. Tá? Então, por exemplo, essa parte plana aqui, ela pertence a uma esfera gigante, tão gigante que parece plana, é tipo o planeta Terra. Né? Se você está perto da superfície dele, ele parece plano. Aí é difícil explicar isso para os retardados mentais que acham que a Terra é plana. Né? E essa parte convexa aqui tem um raio de curvatura. Esse raio de curvatura seria o nosso raio R1. Quando a superfície é plana, então, ó, vamos lembrar, o raio de curvatura ele tem um valor infinito. Tá? Então, como o raio de curvatura da face plana é maior, você sempre vai falar ele primeiro, plana, convexa. Tem o mesmo comportamento da outra, da de cima, biconvexa. Então, por que eu vou fazer um óculos biconvexo convexo e não um óculos plano convexo? Aí, gente, aí é muita especificidade. Aí depende da faculdade lá de... Nem existe faculdade mais de optometrista, né? Mas tem um curso técnico para isso. Então, depende do curso técnico de optometria. Tá? E tem também esse formato aqui que é possível. Esse formato aqui ele é interessante porque o nome dele, se você não souber essa regrinha dos raios de curvatura, você pode errar. Ele tem uma face. Ó, essa face aqui, ó, em vermelho, é uma face côncava. É uma face para... Se eu pegar essa lente e olhar ela assim, ó, eu vou ver uma parte côncava. E essa face de cá é uma face convexa. Então, a face côncava tem um raio de curvatura maior, vamos chamar de R1, do que a face convexa, que tem um raio de curvatura menor. Então, eu sou obrigado a falar o quê? Côncava, convexa, para chamar essa lente. Se eu trocar convexa, côncava, eu caio no outro grupo, tá? Vocês vão ver que existe uma lente que é o contrário dessa, convexa, côncava. Alguns livros trazem que essa lente pode ser chamada de menisco, por causa do formato, tá? Menisco convergente. Pode aparecer, mas é mais comum chamar de convexa côncava mesmo. Existe uma terminologia que eu odeio, tá? Mas eu sou obrigado a falar para vocês, porque aparece. Compara os três nomes. Biconvexa, plana convexa, côncava convexa. Tem livros que chamam esse conjunto de lentes convexas. Tá? Só que qual que é o problema dessa terminologia? Por que eu não gosto dela? Porque essas lentes, elas costumam ser convergentes. Se eu chamo elas de lentes convexas, eu confundo a cabeça do aluno, porque o espelho convexo, ele diverge os raios, mas as lentes convexas, elas convergem os raios, então confunde muito. Eu prefiro chamar então de lentes de bordas finas, porque todas elas têm as bordas mais finas que o centro delas. Tá? Então, por isso que é melhor chamar de lentes de bordas finas.
Vamos partir para o conjuntinho de cá. Ó. Essas são as lentes de bordas grossas. Ah, por quê? É só você olhar. Olha a parte de cima delas, o meio e a parte de baixo. Parte de cima, o meio e a parte de baixo. Sempre a parte de cima e a parte de baixo é mais grossa que a parte do meio. Então, nós temos 3 possibilidades também de lentes. Vamos começar com essa aqui. Ó. Vamos dar nome para ela. São 3 nomes também para as lentes de bordas grossas. Essa aqui tem o raio de curvatura. Vamos chamar esse aqui de R1. E se eu olhar para ela, eu vou ver que é uma superfície côncava. Essa aqui que tem raio de curvatura R2, eu vou ver também que é outra superfície côncava. Então, em ambos os casos, tanto se eu olhar de cá, eu vou ver uma superfície côncava, quanto se eu olhar de cá. Ambas as superfícies são côncavas, então é fácil chamar ela de uma lente bicôncava. Todas essas lentes de bordas grossas, elas vão ser divergentes se o n da lente for maior do que o n do meio. Então, sempre que o n da lente for maior que o n do meio, a gente vai cair em lentes de bordas grossas divergentes, lentes de bordas finas convergentes, tá bom? Então, bicôncava. Agora tem aqui de baixo, que tem uma superfície plana, uma delas é plana, né? Então é fácil de ver. Ó, de cá vai ser uma superfície plana, que pertence a uma esfera de raio infinito. E aqui eu tenho uma superfície côncava, porque é para dentro. Para dentro é côncavo, para fora é convexo. Essa superfície côncava tem um raio de curvatura R1. E aí eu vou chamar ela de plana, porque sempre o raio de curvatura plana é maior. Então ela é uma superfície plana côncava, que tem o comportamento divergente se o índice de refração dela for maior do que o índice de refração do meio. Beleza? Vamos lá para o último formato, então. Aqui, ó, esse aqui que eu falei que confunde. Tem 2 raios de curvatura. O raio vermelho, que pertence à superfície de fora. Olha só, essa superfície aqui é uma superfície convexa. Essa parte vermelha da lente. E a parte do raio de curvatura de dentro, esse aqui é o raio de curvatura R1. O raio de curvatura de dentro, ó, vamos chamar de R2, pertence à face de cada lente. Ó. Essa face é uma parte côncava. Dessa vez, a superfície convexa tem um raio de curvatura maior que a superfície côncava. Então, por isso que eu vou chamar essa lente de lente convexa côncava. Ou posso chamar ela de menisco divergente, porque ela diverge os raios de luz. Beleza? Então, aqui, ó. Compara. Côncava, convexa, convergente. Convexa, côncava, divergente. Ah, mas como é que eu vou saber e tal? Aí você vai ter que ou desenhar ou lembrar, tá? Todas essas de cá são chamadas de lentes convexas, só para caso, e essas aqui são as lentes côncavas. Mais lembra, bordas finas e bordas grossas. Melhor de lembrar. Beleza? Então, o que a gente vai fazer com isso? Para que eu preciso saber esses raios de curvatura, essas coisas? Porque a gente tem que aplicar a gente vai ter que aplicar a equação dos fabricantes de lente. Ela está aqui, ó. Olha que equação bonita, tá? Então, eu peguei aqui uma cola, tá? Do Brasil Escola,
E a gente vai reproduzir ela ali. 1 sobre o foco igual ao n da lente, dividido pelo n do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre o raio 1 mais 1 sobre o raio 2. Então, vamos escrever aqui. O Edmund Halley que chegou nessa equação. Tem um episódio de Cosmos que fala sobre a vida dele. E eu acho bem bacana. Se vocês quiserem assistir depois, eu coloco o link para vocês lá. Vou salvar isso aqui para depois passar para vocês. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplozinho pegando uma dessas lentes aqui e a gente vai fazer aqui. Quer ver? Ó? Imagina que vamos escrever a equação aqui. 1 sobre o foco é igual ao n da lente dividido pelo n do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá aqui. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação dos construtores de lente. Primeira coisa, o que é esse foco, né? Foco é o ponto onde os raios de luz vão se encontrar, se a lente for convergente, ou o ponto onde o prolongamento dos raios de luz vão se encontrar se a lente for divergente. Vamos desenhar aqui uma lente. Vou fazer aqui uma lente plana côncava, plana convexa aqui, ó. Então essa é uma lente convergente. Vamos fingir, ó, esse aqui é o nosso R1, a gente viu que ela tem uma superfície plana, então esse aqui seria o R1, que é igual a infinito. Então, se eu divido 1 por R1, eu posso tirar ele da equação. E vamos supor, porque 1 dividido por infinito é aproximadamente zero, tá, gente? Então, por isso, vocês não veem limite mais, eu sempre esqueço disso. E aqui o R2, vamos colocar que esse R2 tem... Vamos colocar aqui um raio de curvatura de 2 metros, tá bom? Qual seria o foco dessa lente? O que significa isso? Qual seria o ponto de cruzamento dos raios? Por quê? Porque ela é uma lente convergente de borda fina. Então, se eu tiver 2 raios de luz vindo aqui, ó, batendo nessa lente, eles vão se encontrar em um ponto. Essa é a chamada distância focal da lente. Então, vamos colocar assim. Como essa lente é convergente, esses raios de luz vão se cruzar em um ponto. Esse ponto é o foco. Essa equação serve para determinar a qual distância da lente está o foco. Tá? Essa é a nossa distância focal que você quer descobrir aqui. Então, você vai fazer 1 sobre o foco. Aí você faz n da lente. Então, vamos fingir que essa lente ela é feita de vidro. E o índice de refração desse vidro é 1,5. Tá bom? E eu vou usar ela no ar, cujo índice de refração é aproximadamente 1,0. Então, eu faço n da lente, que é 1,5, dividido pelo n do ar, que é 1,0, menos 1, que multiplica 1 sobre o R1, que é infinito. Posso tirar da equação, vou colocar aqui só para vocês lembrarem depois, mais 1 sobre R2, que é 2. Então, vai ficar assim. 1 sobre o foco da lente, 1,5 dividido por 1 é 1,5, menos 1 é meio, vai ficar meio, que multiplica, isso aqui dá 0, cancela, tá? E aí você vai ter mais meio, vezes o meio aqui. Então, vai ficar meio vezes meio. Então, 1 sobre o foco da lente é meio vezes meio, é 0,25. Isso aqui significa uma coisa na física. Essa grandeza 1 dividido pelo foco já significa alguma coisa. Tá? 1 sobre o foco é a chamada vergência da lente. Ou, no português do nosso dia a dia, são os graus da lente. Então, significa que essa lente que eu inventei aqui, ela tem 0,25 graus. Mas na física, a gente fala o quê? 0,25
dioptrias. Dioptrias. Lembra do dióptro que vem lá da refração? Tá? Então, isso aqui é uma lente, seria uma lente de 0,25 graus. Ela é uma lente convergente, por isso que o foco dela deu positivo, tá? Depois eu vou fazer esse exemplo com uma lente divergente, vocês vão ver que vai dar negativo. Ou, então a partir daqui eu já tenho um significado, isso aqui é a nossa vergência da lente. Mas se eu quiser, isso aqui é o grau dela. Se eu quiser saber a distância focal, eu teria que multiplicar cruzado para terminar essa equação, né? Multiplicando cruzado, eu ficaria com foco igual a 4 metros. Tá? Essa aqui é a nossa distância focal da lente. Você multiplica, dá 0,25 vezes f igual a 1. O 0,25 passa dividindo, vai dar 4. Então, isso aqui é a nossa distância focal. Uma coisa é você falar qual a distância focal de uma lente, outra coisa é você falar qual é a dioptria de uma lente, ou quantos graus a lente tem. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma lente deixa eu abrir, salvar aqui. Se eu tenho uma lente, por exemplo, quando eu usava óculos, eu fiz a cirurgia de correção, né? Então não uso mais. Mas quando eu usava óculos, eu usava lentes de 2 graus. Falava assim, ó, minha lente tem 2 graus. Então, fisicamente, o certo de falar é que a vergência da minha lente, que é a mesma coisa que 1 dividido pelo foco da minha lente, eram de 2 dioptrias. Ou seja, se eu pegasse 1 dividido pelo foco da minha lente, eu teria igual a 2. Significa que a lente que eu usava, multiplicando cruzado aqui, que a lente que eu usava tinha um foco, ó, 2Fs igual a 1. Então, a lente que eu usava tinha um foco de meio metro. Tá vendo? Então, é só você pegar os 2 graus, que é um linguajar chulo, assim, do cotidiano, e passar isso e calcular qual que é a distância focal dela. Tá? Agora, por que que existem lentes que... Por que que existem lentes com o foco negativo, né? A dioptria negativa? Vou desenhar aqui uma lente plana, côncava. Ó. Então, é uma lente com características divergentes. A gente sabe que ela é de borda grossa, então se ela for utilizada num um meio com índice de refração menor que o dela, ela vai ter característica divergente. Significa que os raios de luz, ao passarem por ela, eles vão se divergir. E aí, se eu pegar e prolongar esses raios de luz, sempre quando a gente tem raios divergentes, a gente prolonga, né? Eu vou achar a distância focal dessa lente, que é o que a equação dos construtores de lentes nos dá. Tá? Vamos lembrar, escrever ela de novo aqui. Ó. Quanto mais a gente escrever, mais a gente grava, né? Frase da Juliana, amiga minha de professor de matemática. Você tem que escrever as fórmulas toda hora para você lembrar delas. N da lente dividido por N do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, vamos ver aqui. Vamos fingir que essa superfície aqui, essa superfície côncava dela, tem um raio de curvatura também. Vamos colocar diferente. Então, vou colocar aqui um raio de curvatura de 1 metro só para ficar mais fácil fazer a conta. Tá? Você tem que fazer tudo em metros, tá? Aí você vai fazer. E é o mesmo material, tá? É o mesmo vidro. Então, você vai usar um vidro de 1,5 de índice de refração. E aí você está usando ele no ar, então o índice de refração continua sendo 1. Então, 1 sobre o foco da lente é igual ao índice de refração da lente, que é 1,5, dividido por 1, que é onde está usando. Tá vendo? Porque se você usasse na água, essa divisão daria outra coisa, e o foco da lente e a vergência da lente daria outra coisa.
menos 1. Como tem uma parte plana, a gente sabe que você ignora um desses R aqui, ó, porque a parte plana ela tende a 0. Então, eu vou multiplicar só pela segunda parte, que daria 1 sobre 1. Se eu fizer essa conta, você vai ver que dá um valor positivo. Por isso, que toda vez que tiver uma superfície côncava, o raio de curvatura da superfície côncava ele é menor do que 0, ele é negativo. Então, o certo de você falar, toda vez que tiver uma parte côncava na lente, o raio de curvatura tem um valor negativo. Então, fica 1 dividido por menos 1. Aí você faz 1 sobre o foco igual a meio, que multiplica menos 1. Então, você vai ter o quê? Você vai ter que a vergência da lente, ou 1 sobre o foco da lente, está dando menos meio graus, né? Ou dioptrias. Todas as lentes de bordas grossas vão ter dioptrias, vergências negativas, porque elas são lentes que envolvem uma superfície côncava, né? Todas elas, as lentes côncavas, entre aspas, elas vão ter esse raio de curvatura negativo aí. Então, se eu continuar a minha continha aqui, eu vou achar o quê? Menos meio F igual a 1, ou que o foco é 1 dividido por menos meio, vai dar menos 2 metros. Tá? Então, vamos salvar isso aqui. Tranquilo aí, por enquanto? Então, vamos voltar naquela primeira tela lá. Abrir. Aqui, ó. Vamos só completar aqui, ó. Essas lentes de cá, elas têm um foco. Todas elas têm um foco positivo. E essas lentes de cá vão ter um foco negativo. Tá? Consequentemente, a vergência dessas lentes é uma vergência negativa, a vergência positiva, desculpe, e a vergência dessas lentes são vergências negativas. Depois eu explico, né? Essas lentes aqui, elas são feitas para corrigir hipermetropia ou presbiopia, as de borda fina, e as de bordas grossas corrigem a miopia, tá? Astigmatismo é outra coisa. Beleza? Não vamos ficar desenhando as lentes assim, né? Impossível de ficar desenhando as lentes assim. Então, nós vamos desenhar dessa forma aqui, ó. Ah, antes disso, deixa eu provar para vocês por que elas são convergentes ou divergentes. Tá? Porque assim, para não ficar vago demais. Aqui eu fiz uma lente plana convexa, né, borda fina, e 2 raios de luz entrando nessa lente. Aqui a gente sabe que não vai haver mudança de caminho, embora tenha refração. Lembra que eu tenho índices de refrações diferentes. Aqui ela é feita de vidro, aqui ela é... Então aqui eu tenho vidro. Não é vidro mais, tá? As lentes não são feitas de vidro há muito tempo. São uma resina, alguma coisa assim. E aqui a gente tem ar, então vai ter refração, embora não tenha mudança de caminho. Por que ela é convergente? Se eu traçar nesse ponto ali, ó, uma reta normal, esse é o ponto de incidência, né? Vão traçar uma reta normal nesse ponto de incidência? É uma superfície esférica. A reta normal ela vai apontar lá para o raio, para o centro dessa esfera. Mas eu vou desenhar ela aqui. Então, o raio de luz está tentando sair. Opa, o raio de luz está tentando sair de uma superfície de vidro e ir para um meio que é vidro e ir para um meio que é o ar. A gente aprendeu que quando o raio de luz ganha velocidade, porque ele está indo do vidro para o ar, né? Quando o raio de luz ganha velocidade, ele afasta da reta normal. Então, se não tivesse refração, ele faria isso aqui, né? Ó. Mas como tem refração, o que vai acontecer com ele? Ele vai afastar da reta normal. O ângulo com que ele incide na lente é 1.
e o ângulo com que ele sai da lente é outro, maior do que ele chegou. Se eu fizer essa mesma coisa para o raiozinho de baixo, é fácil de ver que eles vão se encontrar, né? Ó, traço uma reta normal aqui, pego o raio de luz e falo, se não tivesse refração, era isso aqui. Como tem refração, ele afasta da reta normal e ele vai encontrar com o outro aqui no foco da lente. Tá? Isso é uma característica de uma lente convergente. Converge os raios de luz, então, por causa do formato da superfície esférica dela. Detalhe, isso aqui que a gente aprendeu que é a distância focal, né, ó, que vai da lente até o ponto de encontro dos raios, isso é diretamente proporcional à espessura da lente. Quanto mais espessa a lente for, maior a distância focal. Então, vou escrever isso aqui, ó. O foco é diretamente proporcional à espessura da lente. E o foco, ele é diretamente proporcional, desculpa, é inversamente proporcional à espessura. O que significa? Quanto mais gordinha a lente for, mais próximos os raios de luz vão se encontrar. Quanto mais fininha a lente for, mais longe os raios de luz vão se encontrar. Tá? Então, é inversamente proporcional. E o foco é diretamente proporcional, isso é diretamente mesmo, ao N da lente, ao índice de refração da lente. Quanto mais refringente a lente for, de novo eu escrevi errado aqui, inversamente também. Eu sempre penso, tenho que pensar antes de falar, porque quanto mais refringente a lente for, menor vai ser a distância focal. Mais próximo da lente, essa distância focal vai estar. Tá? Então, lentes mais grossas convergem mais. Lentes mais refringentes convergem mais também. E agora eu vou provar para vocês por que, né, que a lente divergente é divergente de acordo com o formato dela. Só salvar essa tela aqui depois. Tá salva já. Abrir. Mesma coisa, ó, mesmo esqueminha. Perguntinha? Deixa eu ver. Não, olha só, refringência é um conceito, a Milena perguntou assim, então a grossura da lente interfere na refringência? Não. Refringência é um conceito relacionado ao índice de refração. Ela interfere na vergência, né? É isso que você queria falar? A grossura da lente interfere na vergência da lente. Quanto mais grossa, mais próxima da lente o foco vai estar. Porque quanto mais grossa ela for, aqui, ó, cadê aquela equaçãozinha que a gente fez? Quanto mais grossa ela for, maior vai ser o R. Menor vai ser o R. Tá? Então vai ser 1 sobre R1. Se ela for muito grossa, ela vai ser uma superfície mais fechadinha. Então eu vou ter um R menor. Aí eu vou dividir 1 por um número menor, vai gerar um número grande, vai aumentar a vergência da lente. Aumentando a vergência da lente, diminui o foco dela. Entendi. Entendeu? Uhum. Então vamos fazer esse aqui para essa lente agora. Essa aqui, ó, por que ela tem uma característica divergente? Vou desenhar aqui a reta normal. E aí eu vou pegar aqui o raio de luz, né? Ó, se não tivesse refração, ele passaria retinho. Como a gente sabe que a lente é feita de vidro e a gente está usando ela no ar, o raio de luz tem que afastar da reta normal. Ó, afasta da reta normal, gerando isso aqui. Ó. Ele vem, é lógico que ele não sofre refração, ele sofre refração, mas não sofre mudança de caminho aqui, né? Igual a gente viu na outra lente, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Então ele afasta da reta normal, fazendo com que o raio de luz
divirja, não sei se existe esse termo, mas ele vai se divergido para longe do outro raio de luz. Vou desenhar aqui a outra reta normal. Raio de luz, se não tivesse refração, passava reto, mas como tem, ele vai afastar da reta normal. Aí a gente está vendo que o que vai acontecer? Eles vão se encontrar, né? Eu vou fazer outra tática aqui, ó. Eu vou prolongar esse raio de luz aqui, mas depois eu vou fazer ele ficar pontilhado. Lembra que não pode deixar raio de luz, se for prolongamento, não pode deixar ele cheio, não. Então eu vou apagar uns pedacinhos dele para deixar ele pontilhado. Tá? Então o prolongamento deles se cruza ali onde a gente sabe que é o foco da lente. E esse foco, ele é negativo, porque essa lente é divergente, tá vendo? Então, no caso da lente divergente, ela é divergente porque ela espalha os raios de luz, a gente vai ter um foco negativo, e no caso da lente convergente, ela aproxima os raios de luz. Então, vamos só escrever para a gente lembrar, quando vocês forem passar para o caderno, ar e ar. Então, ao sair do vidro para o ar, ele afasta da normal, e isso faz com que os raios de luz se divirjam, tá bom? Alguma dúvida aí? Então aqui a gente vai brincar com as lentes aqui, desenhar elas de uma maneira mais fácil para trabalhar, né? Então assim, ó. Isso aqui é como se fosse um espelho, só que qual que é a característica da lente, né? Espelho, ele utiliza da reflexão para funcionar. A lente funciona da refração para funcionar. Então a lente, ela tem que ter dois lados funcionais. Tá? Por exemplo, se for uma lente convergente, a gente vai fazer isso aqui, ó, para ela simbolizar que ela é convergente. A gente vai colocar setinhas para a pontinha dela ficar para fora. Então, isso aqui é uma lente de borda fina. Se ela estiver sendo usada num meio que tem um índice de refração menor do que o da lente, ela vai ser uma lente convergente. Toda lente convergente possui dois focos. E esses focos são equidistantes da lente. Esse pontinho aqui, ó, vou colocar de outra cor. Esse pontinho aqui é o O da lente. No espelho seria o vértice, né? Mas na lente é chamado de centro óptico da lente. Dois focos, centro óptico, e a lente não tem centro de curvatura, mas ela tem um ponto chamado de A. Esse A é o ponto antiprincipal da lente. Então vamos colocar aqui O, centro óptico. F é o foco da lente. E o A é o ponto antiprincipal. De maneira que o ponto antiprincipal, esse carinha aqui, ó, ele sempre vai valer 2 vezes o foco da lente. Tá bom? E aí, galera, vamos resumir as coisas. Eu já mostrei para vocês um tantão de raio de luz lá nos espelhos e tal. Na lente, você não vai precisar mais do que 2 nunca, tá? Mas quais são os raios importantes na lente? Bom, vamos tentar associar isso ao espelho para ficar menos difícil de entender. Então, vamos colocar aqui um raio de luz que venha paralelo ao eixo principal da lente. Ah, esqueci de colocar, né? Isso aqui é o eixo principal da lente, ó, ele serve de referência para a gente. Tá? Então, eixo principal. Se o raio de luz ele vem paralelo ao eixo principal da lente, se fosse um espelho, ele ia refletir no foco, ele ia bater aqui e pum, ia vincar no foco. Mas não é espelho, é lente.
Então, ele passa pela lente em direção ao foco. Tá bom? Esse é um raio de luz. Então, paralelo vai no foco. Outro raio de luz importante, o inverso, né? Se tiver um raio de luz que vem através do foco, ele vai refletir. Então, passou pelo foco antes de passar pela lente, ele vai sair paralelo. É o princípio da reversibilidade de caminhos. Tá? Qual outro raio de luz a gente tem? Raio do vértice. Eu vou colocar os raios todos na mesma imagem para vocês lembrarem. Tá? Eu vou colocar aqui. Paralelo vai para o foco. E aqui eu vou colocar assim, foco, sai paralelo. Raio de luz importante também é o raio de luz que passa direto no centro óptico. Se eu tivesse no espelho um raio de luz que fizesse isso aqui, né, ó, ele ia refletir formando o mesmo ângulo. Isso que a gente aprendeu lá no espelho. Na lente, raio de luz que passa no centro óptico, ele passa sem desvio. Então esse é muito bom e serve nas duas lentes, tá? Todo raio de luz que vem no centro óptico, ele passa sem desvios, retinho. Com esses três raios, né? Paralelo no foco, foco paralelo e centro óptico, você vai desenhar toda a imagem que você quiser numa lente convergente. Prometo para vocês. Beleza? Como que eu transformo isso aqui em uma lente divergente? Acho que eu salvei por cima. Vai ser burro. Ai, salvei. Deixa eu ver se eu consigo apagar pelo... Vai ser difícil. Vamos ver qual que é a memória desse trem. Voltar aqui. Não dá mais que isso. Vamos apagar aqui. Ai, devia ter salvado em outro lugar, né? Mas vamos aumentar a borracha. Como que eu transformo uma lente convergente numa lente divergente? É só eu mudar isso aqui, ó. A representação esquemática dela, né? Para falar que é uma lente de borda grossa, que vai ser uma lente divergente, é só eu fazer isso aqui, ó. É como se a setinha tivesse aqui, ó. Tá vendo? Para simbolizar a borda grossa da lente. Então, essa lente de borda grossa passa a ser uma lente divergente. Qual que é a diferença? A única diferença é que o foco dela é negativo e a gente vai colocar ali para a gente lembrar. Tá? Então, qualquer formato de lente que a gente estiver trabalhando lá, a gente vai trabalhar com isso aqui. Deixa eu só salvar para não ficar por cima. Quais são os raios de luz que interessam para a gente aqui? Raio de luz do centro óptico é igual raio de luz que vai pelo centro óptico, então é a mesma coisa. Passa reto. Então, incidiu no centro óptico. A gente lembra que é sem desvio. E o outro é o raio de luz paralelo. Como é uma lente divergente, não é uma lente convergente mais, esse raio de luz ele tem que vazar fora, né? Ele não vai em direção ao foco, ele vai fugir do foco. Então, ele faz isso aqui, ó. Deixa eu só ver se vai... Dá para ver mais ou menos. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai lá para cima,
de maneira que o prolongamento dele vai passar pelo foco. Então, aqui é prolongamento, eu vou deixar pontilhado, ó. Se eu prolongar aquele raio de luz, o prolongamento dele passa pelo foco. É tipo um espelho convexo, né? Bom, então, paralelo é o prolongamento no foco. Com esses dois raios de luz, a gente desenha as imagens da lente divergente. Tá bom? Aí vamos fazer uma obtenção de imagens geométricas nas lentes. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui o negocinho de novo. Aquele. Então aqui eu vou fazer, a gente vai fazer primeiro na lente divergente, porque é mais fácil, tá? A lente divergente ela parece com o espelho convexo, ela só tem um caso. Então vamos colocar aqui menos F, ou no olhômetro mesmo aqui, ó. Não, ficou muito errado. Vou colocar aqui, mais ou menos aqui, né? Menos F. Então aqui eu vou pegar uma distância, aqui eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar de A também. Esse A ele é um ponto de referência para a gente. Vamos colocar um objeto aqui em qualquer lugar da lente, e você, para enxergar essa lente, você olha do lado oposto, né? Você usa ela na frente do seu olho. Então, por exemplo, se eu colocar um objeto aqui, lembra que o objeto a gente coloca como uma setinha, né? A pessoa ela teria que estar olhando isso aqui, ó, de cá, ó. O observador está aqui, ó. Então, ela está olhando através da lente para tentar enxergar esse objeto. Se não tivesse a lente, se a lente não tivesse aqui, ela veria o objeto do tamanho que ele é. Mas, como tem a lente ali, e ela é um instrumento óptico, essa lente é divergente, ela vai alterar os raios de luz e vai modificar a visão dessa pessoa do objeto. Então, aqui está meu objeto. Vamos fazer o raio de luz primeiro, o raio de luz paralelo, que vai no foco. O prolongamento dele vai no foco, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Prolongamento dele vai no foco. Então, aqui ele vem aqui, aqui, e o prolongamento dele passa no foco. Tá lá. Qual outro raio de luz a gente pode usar? Vamos usar o raio do centro óptico. Bom, que ele passa direto, né? Então, só você fazer isso aqui, ó. Passou direto, passou reto. Então, tá vendo que existe um cruzamento de raios aqui, ó, nesse ponto? Nesse ponto, a pessoa vai enxergar a imagem daquele objeto. É uma característica das lentes divergentes. Elas são tipo o espelho convexo nesse ponto. Elas fazem um tipo de imagem só. Então, é um caso só. É um caso único. Para essas lentes divergentes. Que tipo de imagem é essa? Ó, é uma imagem virtual. Vamos colocar aqui o ozinho do centro óptico, só para a gente lembrar. É uma imagem virtual. A natureza dela é virtual. A orientação dela é direta. E ela tem um tamanho, né? Ela é menor do que o objeto.
E detalhe, ela sempre vai estar localizada naquele intervalo aqui, ó. Ela sempre vai estar entre o foco e o centro óptico. Então, a localização é sempre a mesma. É caso único mesmo. Toda imagem na lente divergente, na lente de borda grossa, vão ter a mesma classificação. Ela pode ser mais reduzida, né, do que a outra, mas as lentes divergentes têm um caso único. Sempre a imagem vai ser virtual, direta e menor do que o objeto. Virtual, direta e menor do que o objeto. Beleza? Em qualquer lugar que eu colocar aquele objeto, eu vou obter a mesma coisa. Dúvidas aí do que eu fui fazendo? Vocês não falaram nada? Estão caladinhos hoje? Tá fácil? Por enquanto. Tem mais dificuldade no exercício mesmo. Na hora de fazer exercício, né? Que é mais difícil. Vamos fazer agora uma lente convergente. E aí, a gente vai ter o trabalho que a gente teve lá nos espelhos, tá? Porque são 5 casos. Eu apaguei, eu salvei por cima, por isso que eu estou tendo que fazer de novo. Minha ideia era usar sempre o mesmo molde, mas agora eu vou ter que fazer de novo. Então, aí ficou meio torto, né? Tô mais ou menos, Henrique. Tá melhorando, tá melhorando. Quer ver? Ó, eu vou fazer um negócio melhor para ficar, senão vai ficar tudo bugado aqui na hora de fazer os desenhos. Deixa eu ver se... Quer ver? Eu tenho uma ferramenta aqui que é bacana. É a régua. Cadê? Aqui, ó, que legal. Aí dá para saber mais ou menos, ó, 791, que é o meu X. Então, se eu andar para cá, colocar aqui, 630, 160, vai dar para 470. Aí fica mais ou menos a mesma distância. Tá vendo? ,950. 950 mais 160 é 1110. Aí, ó. Igual, ficou bonitinho. Aí, agora salvei outro. Vamos fazer então aqui as lentes de bordas finas. Ou seja, as lentes convergentes. A gente vai ter 5 casos de acordo com a posição do objeto. Em relação ao foco, aqui está o foco, foco, centro óptico, ponto antiprincipal, ponto antiprincipal. Nós vamos desenhar, depois eu vou mostrar naquele simulador processos, tá? Mas vamos desenhar primeiro para ficar melhor para a gente aprender. Então, aqui, ó. Vou colocar o objeto bem atrás do ponto antiprincipal. Lembrando que o nosso observador está sempre do outro lado da lente, olhando através da lente, tentando enxergar aquele objeto, né? Esse que é o olhinho nosso. Está lá olhando aqui o objeto. O que ele vai enxergar quando a distância do objeto
Lembra do DO? Aqui é o DO. Quando a distância do objeto for maior do que o ponto antiprincipal. Então, esse é o primeiro caso. Pega 2 raios de luz e vai ao trabalho. Paralelo. Passa no foco. Raio de luz que vai através do centro óptico, passa sem desvio. Os dois se cruzaram aqui, né? Ó. Os dois raios de luz se cruzaram aqui, então o meu objeto que está para cima vai ser visto pela pessoa como uma imagem invertida para baixo. Então esse é o primeiro caso das lentes convergentes, quando o objeto está muito longe de uma lente convergente. Como que você pode simular isso na sua casa? Se você tiver uma lupa, a lupa é uma lente convergente, então você pode simular isso. Você pode pegar uma lupa e olhar, observar um objeto muito distante de você. Você vai ver que aquele objeto, a imagem vai ser invertida e vai estar bem distante de você. E a localização, olha só, vamos colocar a classificação aqui. É uma imagem real. Por que ela é real? Porque ela foi formada por cruzamento de raios. Tá? Ela é invertida. Só é virtual quando você usa prolongamentos. Ela é menor que o objeto. Se você tiver dúvidas, né, lembra que o que está mais próximo de um instrumento óptico sempre tem que ser menor. Menor que o objeto. E ela é localizada entre o foco e o ponto antiprincipal, entre F e A. Tá? Esse é o primeiro caso, então, da nossa lente convergente. Segundo caso. Eu vou colocar aqui meu observador de novo aqui. E agora ele vai estar vendo um objeto que foi colocado exatamente em cima do ponto antiprincipal. Esse é o segundo caso. Onde a distância do objeto é exatamente igual ao ponto antiprincipal. Então, é só você colocar aqui para você lembrar. Ó. O DO é exatamente igual à distância do ponto antiprincipal. O que vai rolar? O que vai gerar isso aqui? Paralelo no foco. Se eu pegar outro raio de luz passando pelo centro óptico, você vai notar que eles vão, por isso que eu peguei ali a réguinha para fazer, para ficar bonitinho. Ó. Você vai notar que eles vão se cruzar exatamente em cima do ponto antiprincipal. Então, a imagem daquele objeto, ela vai estar localizada aqui, ó. Exatamente em cima do ponto antiprincipal. Essa é a minha imagem. Esse é meu objeto. Então, a classificação dessa imagem continua sendo real, porque eu não precisei usar prolongamento de raio de luz para obter ela. Imagem real, invertida. Ela é do mesmo tamanho que o objeto, porque ela está na mesma distância. E ela está localizada onde?
ela está localizada no A, em cima do A. Então, aqui a distância da imagem é também igual à distância do ponto antiprincipal, porém do outro lado, tá? Depois a gente vai fazer uma tabelinha para vocês verem essa comparação. Ok? Esse é o segundo caso. O observador aqui. Agora eu vou aproximar. Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui antes. Só para ficar, porque quando eu salvo a tela, fica melhor para vocês depois. Essa aqui, ó. Só dar um print aqui usando o zoom. Vamos lá, eu coloco aqui o objeto. Agora, então, esse é o terceiro caso. Onde a distância do objeto, ela é maior do que a distância focal, mas ela é menor do que o ponto antiprincipal. Então, ele está entre o foco e o ponto antiprincipal. Se eu fizer lá os mesmos raios de luz, vocês vão ver que vai cruzar bem atrás do ponto antiprincipal. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a imagem está sendo formada no cruzamento dos raios de luz. Opa. Continua sendo uma imagem real, né? Esse é meu objeto. Essa é minha imagem. Então, continua sendo uma imagem real, invertida, só que agora ela é ampliada. Ela é maior que o objeto. E ela é localizada onde? Ela é localizada após o A. Então, aqui a distância da imagem ela é maior que a distância do ponto antiprincipal. Certo? Quarto caso, então. Adivinha qual que vai ser o quarto caso? O que vai acontecer quando eu colocar no quarto caso? A imagem própria? É exato, isso mesmo, igual no espelho. A imagem vai ser imprópria. Esqueci de salvar aqui. Aí vai ter aquela imagem imprópria, igualzinho no espelho. Vamos colocar o objeto em cima do foco. E esse é o nosso quarto caso. O DO é igual à distância focal. A lente convergente é bem parecida com o espelho côncavo. Isso, Henrique. Exatamente. Lente convergente é parecida com o espelho côncavo e a lente divergente é parecida com o espelho convexo. Então aqui vamos lá, vamos pegar a raizinha de luz paralela no foco. E raio de luz que passa pelo centro óptico. Aqui fica fácil de ver, ó, desenhando aqui, ó, que até os prolongamentos deles, depois eu vou apagar.
faz ele ficar pontilhado. Até os prolongamentos deles saem paralelos. Então eles não vão se encontrar em nenhum lugar. Nem para trás, para formar uma imagem virtual, né? E nem para frente, para caso fosse possível formar uma imagem real. Então, nesse caso aqui, a gente tem a chamada imagem imprópria. Igualzinho lá o espelho côncavo também forma, né? Quando o objeto está em cima do centro óptico, do foco dele. Beleza? E agora, o mais importante para as lentes esféricas, que é igual lá nos espelhos esféricos. Para que a gente usa um espelho côncavo, por exemplo? A gente usa para ampliar a imagem. Para que a gente pode usar, né, uma lente esférica? O maior uso é para corrigir defeito de visão, né, mas também o microscópio, o telescópio, a lupa, que são instrumentos de ampliação. Todos esses instrumentos, o microscópio, o telescópio e a lupa, eles funcionam de acordo com esse quinto caso aqui da lente esférica, que é quando você coloca o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Tá? Então aqui o nosso DO, que é o nosso quinto caso, que é o caso da lente de aumento, onde o DO ele é menor que a distância focal. Então é nesse caso que acontece a lente de aumento. O que acontece? Vamos lá, vamos desenhar. Paralelo no foco. Quando eu colocar o raio do centro óptico, aí vai sair bem divergente agora, olha só, que doideira. Né? Por quê? Porque eu coloquei bem próximo ali da lente. Esses dois raios de luz aqui, eles não vão se encontrar nunca. Porém, eu posso prolongar eles. Que eu vou obter a imagem virtual desse objeto. Deixa eu apagar aqui. Então, os prolongamentos desses raios de luz, eles se encontram aqui, ó, formando uma imagem virtual ampliada desse objeto. O que acontece? A pessoa, ao olhar na lente, ela não vai ver o objetozinho verde aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor, né, que ficou confundindo com o raio de luz. Aqui, ó. O objeto meu está aqui. Esse é meu objeto. Aí o raio de luz sai dele e tal. E a imagem aparece aqui em azul. Esse é o objeto. Essa é a imagem. Quando a pessoa olha para a lente, ela enxerga só a imagem. É uma imagem virtual. Direta. Ampliada, maior do que o objeto. E ela é localizada sempre atrás do objeto. Ela fica mais distante do objeto. Certo? Então, toda lente de aumento funciona dessa forma. Você tem que pegar e colocar o objeto bem próximo da lente, para ficar antes da distância focal, para você obter esse efeito. Então, aqui, a distância da imagem, a única coisa que você sabe que acontece é que a distância da imagem tem que ser maior que a distância do objeto. Ok? Dúvidas?
Por enquanto, não. Não? As equações, galera, são iguais. Mesma coisa, muda nada. Vou pegar aqui um desenho que a gente fez. Pegar esse aqui, pode ser esse aqui. Salvar ele com outro nome, tá? Ó, aqui eu já coloquei o DO. Não precisa da classificação aqui não. Eu não estou conseguindo apagar esse trem. Ah, estou na outra borracha, tá errado. Aí. Apagar esse aqui. O que a gente quer fazer? Vamos calcular isso aqui. Vamos dar valor. A gente vai usar as mesmas equações. Quais eram mesmo? Aqui, ó, vamos escrever elas aqui em cima. 1 sobre o foco igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. E se precisar, né, a gente sabe que DI, módulo de DI sobre DO, é igual a HI sobre HO. Não precisa disso aqui, deixa eu tirar. Então, as equações são as mesmas, tá? Lembrando que, quando a imagem for virtual, o DI tem que ser negativo. Então, vamos escrever isso aqui, né? Imagem virtual. A gente coloca menos DI. E se a lente for divergente, a gente tem que colocar menos F. Beleza? Então, vamos fazer uma continha rápida aqui. Imagina que esse objeto está colocado a uma distância de 100 centímetros dessa lente. E essa lente tem uma distância focal de 20 centímetros. Está bem mais distante, né? Qual vai ser a minha distância da imagem? Só para lembrar aí, é só fazer, jogar lá na 1 sobre o foco, 1 sobre 20, igual a 1 sobre DI, que eu quero calcular, mais 1 sobre o DO, que é 1 sobre 100. Vai ficar, vamos fazer o MMC de tudo, 100 DI, 100 DI por 20 dá 5 DI. 100 DI por DI dá 100. 100 DI por 100 dá um DIzinho aqui. Aí, como eu fiz o MMC de tudo, eu posso vazar fora com o DI. E fechar minha equação, porque vai ficar 5DI igual a 100 mais DI, passando esse número aqui para o lado de lá, fica 4DI igual a 100. Ou DI é igual a 25 centímetros. Né? Presta atenção, se o foco é 20, o A ele teria que ser 40. Olha como é que tudo funciona. Né? E eu achei o DI igual a 25, que é exatamente entre 20 centímetros e 40 centímetros. Então, aqui deu 25. Então, está tudo certinho, né? Está exatamente entre o foco e o ponto antiprincipal. E eu sei também, se eu dividir DI sobre DO, que é 25 sobre 100, eu sei que dá 1/4. Isso significa que a imagem é reduzida 4 vezes. Né? Isso tudo a gente já aprendeu lá para os espelhos, funciona exatamente igual para a lente. Se eu tivesse achado um valor negativo, significaria que a imagem era virtual e esse tipo de coisa. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu mudar o Sim. Fácil, né? Para quem aprendeu espelho, a lente fica bem fácil.
Galera, vocês viram que o Divinópolis reabriu o comércio? Loucura, né? E sim, Também acho Nossa, loucura. puta O que eu merda. acho mais engraçado é que tem alternância de dia, né? Tipo, como se fosse fazer diferença. É, como se as pessoas morassem todas sozinhas, né? Tipo assim, não faz diferença nenhuma. A pessoa vai para casa e vai contaminar todo mundo, né? Também, quem vai sair na rua para comprar roupa, essas coisas, né? Por de quarentena. É, tipo isso. Pode abrir a loja de roupa, o que for. Você acha que eu vou sair para comprar? Vou ficar com minhas roupas aqui até sumir, até acabar, desgastar tudo, né? meu irmão tava falando, tem um povo que tá vendendo muito por causa do auxílio. Que tem gente que ganhou dinheiro e tá gastando com roupa, infelizmente. Sério? Gastando com Sério. roupa? Sim. Seu irmão trabalha com roupa? Não, ele tem um amigo que trabalha com roupa. Ah, nossa, oi, é muita falta de noção, né, velho? Gastar o auxílio com roupa. Puta merda. É de emputecer mesmo. Nossa, sim. Deixa eu pegar aqui a imagem de um olho para mostrar para vocês. Olho, mas a imagem mais física. Então tá aqui. Vamos lá, né? Eu já expliquei mais ou menos para vocês, né? O que cada coisinha faz, vocês lembram? O que precisa para a física aqui saber, né? Íris. O que a íris faz? Controla, né? A íris ela impede, é o que dá cor ao olho, ela impede a luz de entrar no olho. A pupila, ela controla, ela aumenta ou diminui, que é esse buraquinho aqui. Ela aumenta ou diminui, aumentando ou diminuindo a intensidade da luz que entra dentro do olho. Aqui, o cristalino é uma terminologia que tem mudado, viu? Pode aparecer como também a lente do olho. Tá? Tem alguns livros que já vem trazendo ela como se fosse a lente do olho. A córnea é a nossa primeira lente. Tá? O cristalino, a lente do olho, é a nossa segunda lente. A luz ela sofre o primeiro desvio na córnea e depois ela sofre o segundo desvio no cristalino. Esclera, humor vítreo, humor aquoso, aí é lá para o professor de biologia. A gente tem que saber o quê? Que a retina é onde a imagem é formada. Então, aqui é onde forma a imagem. Formação de imagem. Então, o raio de luz ele tem que entrar, passar pela córnea, passar pelo cristalino e se focalizar aqui, né, em cima da retina, em cima dessa região toda aqui. Que aqui a gente tem os cones e os bastonetes que recebem isso, recebem essa luz, bastonetes. E transformam isso em informação através do nervo óptico, chega lá no nosso cérebro. Tá bom? Como agora vamos ver as doenças relacionadas a isso. Deixa eu pegar, ver se tem uma imagenzinha aqui mais limpa. Para que o olho funcione bonitinho, tem que ser dessa forma aqui, ó. O objeto, né? A luz que vem do objeto, ela passa pela córnea, sofre o primeiro desvio, passa pelo cristalino, sofrendo o segundo desvio, e a imagem é formada em cima da retina. Tá? Esse aqui é um olho humano bacaninha, que funciona legal, a imagem está formada em cima da retina. Se o olho tiver... Abud. Oi. Isso aí é como se fosse a câmera escura, né? Exatamente, a câmara escura é a reprodução do nosso olho, exatamente. Agora, quer ver? Se o olho tiver miopia, essa imagem ela vai ser formada de maneira diferente. Eu vou ter que pegar um aqui e a gente vai desenhando. Vou pegar olho humano, miopia. Aí vai aparecer.
Ah, bacana, eu gostei dessa imagem. Aqui, ó. Quando o olho tem miopia, os raios de luz, eles se cruzam. Cadê? Ah, não, vamos começar com a hipermetropia aqui, ó. O que que é a hipermetropia? É o globo ocular, ele é mais curto do que o normal. E o fato dele ser mais curto faz com que a imagem seja formada atrás da retina. Em vez de ser formada em cima da retina, como deveria, aqui, ó, imagem formada em cima da retina. Quando tem hipermetropia, ela é formada atrás da retina. O que que eu faço para corrigir isso? Eu coloco uma lente convergente na frente do olho. E aí eu pego essa imagem que estava atrás da retina e trago ela para cima da retina. Tá? Hipermetropia é dificuldade de ver de perto. Ela é causada pela má formação do globo ocular. É tipo a presbiopia. Presbitia que está aqui, né? Mas é presbiopia, presbitia, a mesma coisa. Tá? Hipermetropia, deixa eu escrever aqui. Hipermetropia e presbiopia, elas são a mesma coisa. A imagem é formada atrás da retina, você coloca uma lente convergente na frente do olho para trazer a imagem para frente. A rosinha aqui em cima, né, da retina. Qual que é a diferença de hipermetropia e presbiopia? Isso aqui, a hipermetropia, é a má formação do globo ocular. Presbiopia é a doença da idade. Então, todo mundo acaba desenvolvendo um pouquinho de presbiopia com a idade por causa dos músculos que movimentam o cristalino, que são os músculos ciliares. Com a idade, esses músculos vão perdendo a potência, perdendo a força dele, e aí você vai perdendo a capacidade de visão, tá? Para objetos de perto. Agora, se a gente for lá para a miopia, o que acontece com o olho míope? A imagem, em vez da imagem ser formada em cima da retina, ela é formada antes da retina. Tá vendo que tem um espaçozinho aqui, ó? Ela foi formada antes da retina. Eu coloco uma lente divergente para pegar essa imagem e trazer ela para o local onde deveria. A miopia é uma dificuldade de ver de longe. Tá? Então, se a gente pegar uma lente divergente, a gente corrige o olho, o defeito de visão de um míope. Lente convergente, a gente corrige a visão do míope, do hipermétrope ou do velho, né? Que a gente vai todo mundo ter com a idade. Então, olha só, vamos escrever aqui. Miopia é dificuldade de ver de longe. Como é que corrige? Lente divergente. Presbiopia. E hipermetropia ambas é a dificuldade de ver de perto. E ambas usam lente convergente. Só que essa aqui, ela aparece com a idade e essa aqui ela é congênita. Tá? Você nasce, você desenvolve isso ali por causa dos seus genes. Né? Se seu pai tiver hipermetropia, muito provavelmente você vai ter. Se sua mãe tiver também, pode. Então, ambas têm a mesma coisa, dificuldade de ver de perto, você corrige com a mesma lente, que é convergente. Só que uma é causada por defeito de fabricação e a outra vem com a idade. Tá bom? Como que a gente corrige? Se a lente é divergente, a gente vai ter graus negativos, né? Então, a gente, por exemplo, eu uso 2 graus de miopia, então isso é menos 2 dioptrias. Eu tenho 1 grau de miopia, menos 1 dioptria.
Quando a lente é convergente, você fala assim, eu tenho dificuldade de ver de perto, eu uso óculos de leitura. Ele tem 1 grau, então é 1 dioptria positiva. Não, eu já estou ficando mais velho, eu preciso de 4 graus para o meu óculos de leitura para eu conseguir ler meu livro. Então, essa dioptria é positiva porque a lente é convergente. Sim, Milena, acontece. Acontece com muita frequência. A Milena perguntou se o idoso tinha miopia quando jovem e ele desenvolveu presbiopia, a miopia melhorou? Sim, acontece. Né? E a gente pode corrigir essas coisas, essas doenças, fazendo correções na córnea, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui uma figura legal da cirurgia que eu fiz. Quer ver? Essas cirurgias de correção dá muita agonia. Fica umas garrinhas, não fica? Garrinha? Como assim? Eles colocam umas garrinhas na pálpebra, assim, pra segurar. Eu só... É, igual no, como é que fala? No Laranja Mecânica. Nossa, me deu muita agonia o dia que eu vi vídeo de correção de grau. Não, mas é muito de boa. É a coisa mais de boa que tem, assim, que eu já fiz de miopia, de intervenção cirúrgica, essas coisas assim, quer ver? Isso aqui é só do folderzinho lá aqui. Olha só isso aqui. O cara vem cá, ele corta, tem uma maquininha que ele corta, abre a sua córnea, então ele tira a tampa da córnea, igual tá aqui. E ele vem com laser e esculpe uma lente no seu olho, depois ele fecha a córnea de volta. E a córnea, ela cicatriza sozinha, só que você não pode coçar o olho, você não pode fazer nada, você não pode encostar no olho durante um tempo. Você tem que dormir de barriga para cima, é um saco. Mas aí a lente fica esculpida aqui dentro, ó, do seu olho, a córnea fecha por cima e cicatriza. Mas assim, é muito bom. Nossa, livra a gente do uso do óculos, né? Tem algumas cirurgias que ele coloca uma lente dentro do olho e fecha a córnea por cima. Quando o grau da pessoa é muito grande, não dá para fazer essa correção, tá? Porque você queima a córnea da pessoa, né? Você esculpe uma lente ali. A garrinha que a Gabriela falou, é isso aqui, né, Gabriela? Olha que bacana. É isso mesmo. E o bom é o cheirinho de queimado que dá. Parece pena de galinha queimada, assim. O meu foi assim, ó. Pra abrir o olho e queimar, tá vendo? E deixar aberto lá. Mas você não sente nada, não. Você só é só esquisito, né? Que você não pode, tem que ficar imóvel olhando pro laser. Mas dura tipo 30 segundos em cada olho. O preparo é muito mais chato do que a própria cirurgia. Eu recomendo todo mundo fazer. A hora que você estiver lá com seus 21, 22 anos, vocês podem fazer, que aí o grau de vocês não volta, não. Certo? Alguma dúvida? Não. Não? Não tem, não. Tá? Se vocês entenderam, o espelho, a lente fica bem tranquila de trabalhar. Então, tem lá a lista de exercícios para vocês, tá? Com 12 exercícios, vocês tentam fazer. Na quinta-feira, eu tiro as dúvidas de quem tiver, tá bom? Tranquilo? Ô, Abud, que horas que vai ser a aula de quinta? Geralmente por volta de 5 horas. É só me chamar no WhatsApp que eu abro o Zoom e tiro as dúvidas. Tá. Tá bom? Abud, se tiver como você fazer um pouquinho mais cedo, é porque minha aula de redação, eu acho que é quinta, nas 5 horas. Eles mudaram o horário. Ah, foi? Então vamos. Uhum. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha agenda aqui. Perguntando por causa disso, porque eu acho que eu vou ter aula de redação na quinta e eu não sei que horas que vai ser, entendeu? Então vamos colocar às 4 horas? Pode ser? Quinta-feira? Pode. Tá? Durante a quarentena dá para ser às 4 horas, mas a hora que acabar a quarentena aí tem que alterar isso, porque eu fico na opção até 15 para 5. Mas não sei, deve voltar só em junho, né? Então por enquanto tá. Beleza? Então 4 horas a gente está aí para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, obrigada. De nada. Obrigada, Abud.
tá? Vou mandar para vocês as telas no grupo. E aí vocês podem mandar ver aí, tá bom? Tchau, Tá bem. galera. Até Tchau, mais. tchau. Tá, obrigada. Obrigada.